Olá a todos, queria agradecer aqui a participação do Martim, da Mari, da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby. Nós do Grupo IRCO aqui nos sentimos honrados em poder ser um dos patrocinadores da franquia dos Cobras dentro da Liga da Super Rugby Américas. O rugby, a CBRU, é um esporte e uma confederação que, quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Uma jornada incrível, né? Um trabalho muito legal que a CBRU faz, né, sob a liderança deles, com relação aos aspectos de governança. E a IRCO, ela tem muito no seu DNA os aspectos do ESG, né? Às vezes a gente não para pensar o quanto que isso, muitas vezes, já faz parte da cultura das empresas, daquilo que a gente já faz ao longo de muitos anos, né? E a IRCO é uma empresa que entrega, como parte do seu leque de serviços, os aspectos de governança, melhoria de processos. Eu venho de um segmento que é a governança e o compliance, ele de fato é o cerne daquilo que a gente faz, a questão da inclusão no nosso negócio. E quando a gente olha para o DNA da CBRU e aquilo que eles têm feito, de fato, está no cerne da confederação a questão da inclusão, da diversidade, de gênero, de outros aspectos, né? E também a governança como um todo. Então, aqui, poxa, vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco mais sobre essa questão que nos uniu, né? Se eu puder colocar dessa forma aqui, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês agora e sejam muito bem-vindos aqui novamente ao nosso podcast. Ótimo. Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado a você por esse convite. Ótimo estar com você e também com toda a tua equipe, a Soraya e todos os que nos ajudaram ainda a IRCO. E primeiro que eu vim com a camisa dos Cobras, justamente em uma homenagem até à própria IRCO, né? A IRCO realmente é o grande patrocinador aí que nós temos aqui dos Cobras, acreditou nesse projeto, né? E vem investindo desde o primeiro dia, então para nós é uma honra aqui estar aqui presente com vocês. E um ponto que você falou, ele é muito interessante, né? A questão de paixão, né? Paixão até é um dos grandes, é um dos 5 pilares, né, do rugby, dos 5 princípios do rugby, paixão, que nem você falou. E o que a gente justamente tentou, quando a gente reestruturou, né, o que era a antiga Associação Brasileira de Rugby para a Confederação Brasileira de Rugby, estou falando há mais de 15 anos atrás, foi justamente isso. Falou, olha, temos que fazer um plano que ele seja de muito longo prazo. Não é um plano baseado simplesmente em resultados, tem que ganhar aqui ou ganhar lá, não. Tem que ser um plano que ele seja muito bem fundamentado, que ele tenha os princípios do rugby e que tenha uma governança exemplar para que isso aqui dure 30, 40, 50, 100 anos ali para frente que a gente esteja fazendo e que a gente consiga atrair as pessoas que efetivamente vejam valores em fazer as coisas corretas, em fazer as coisas que têm que ser feitas da maneira correta, independente, entendeu? Se os resultados, entendeu, vêm imediatamente ou não, mas sabendo que se faz a coisa certa, em algum momento os resultados vão vir. Então esse é o tipo de empresa que a gente sempre quis atrair, então para nós é uma honra ter vocês aqui junto com a gente, né? E tem um trabalho muito grande, né, que foi feito nessa parte dos Cobras, que a gente vai falar em algum momento, e foi um grande, assim, divisor de águas, né, para o futuro que a gente espera do rugby, assim, de alto rendimento, mais competitivo do Brasil, né? Mas, de novo, aqui, antes, para não tomar todo o tempo, Eduardo, super obrigado de novo aqui pelo convite. Miné, passo para você aí fazer uma introdução também. Boa. Edu, obrigada pelo convite também, ficamos super honrados. Na verdade, essa parceria enche a gente de orgulho, né? Como o Martim falou, a IRCO apostou nos Cobras e no rugby como um todo desde o começo desse projeto, e isso para a gente sempre trouxe muita alegria. Existe uma convergência de valores muito grande, né? Então a gente está aqui lutando pela mesma coisa, pelo crescimento de valores que contribuem para uma sociedade melhor, para uma cultura de Brasil melhor. Então, obrigada por tudo e obrigada pelo convite. Muito bom. Poxa, eu queria que vocês contassem um pouco desse campeonato, né? O Super Rugby Américas, né? É um campeonato que a gente vê que as pessoas, elas de fato vestem a camisa dos times, e isso passa pela franquia e as seleções, então tem um pouco de um misto ali entre as pessoas que gostam do esporte, né? O fã do rugby é uma pessoa que se diferencia pela paixão
pelo esporte, e aí tem a questão dos times, né? Eu queria que vocês me contassem um pouco como é que isso está entrando, inclusive na questão da inserção da cultura nossa com relação à proximidade com o próprio esporte aqui, como é que vocês têm visto a exposição da liga aí, da franquia como um todo? Tá bom, contar aqui um pouquinho, vou contar da história, Miné, depois eu deixo para você um pouco essa parte aqui mais recente, né? Mas existia um vácuo que a gente enxergava há muito tempo entre, para fazer o rugby crescer, existia um vácuo muito grande entre as seleções que você tem, né, os tupis e as iaras, né, por exemplo, ali em cima, e os clubes, e você não tinha um caminho intermediário, né? Você precisava de um torneio entre o que seria uma seleção nacional e entre os clubes, onde você pudesse desenvolver, que fosse um caminho, como se fosse uma metade do caminho, para que a gente conseguisse, então, mostrar claramente para a base, olha, tem um caminho a ser seguido, quem quiser jogar mais competitivo vai ter como treinar, etc, etc. E também tinha outra necessidade, aí falando um pouco de World Rugby, né, que seria o órgão máximo, né, de gestão do rugby no mundo, e a própria SAR, que é a Sud-América Rugby, né, que é o órgão que cuida de toda a região da América do Sul, né, e América Latina também, existia também uma falta muito grande, né? O rugby ainda não é tão desenvolvido nessa região como você tem na Oceania, como você tem na Europa, até na América do Norte, né, com o Canadá e Estados Unidos liderando, é mais desenvolvido do que a gente tinha aqui na região, apesar da gente ter a Argentina como uma das grandes potências do rugby, né? Inclusive semifinalista da última Copa do Mundo. Então existia essa necessidade de criar um torneio mais competitivo, um torneio profissional, vamos dizer assim, onde a gente pudesse não só utilizar os jogadores dos países, mas trazer reforços de fora para que seja um campeonato mais interessante. E essa ideia veio se desenvolvendo há muito tempo, na verdade se desenvolveu até antes da pandemia, ia começar antes da pandemia, a pandemia obviamente trouxe um problema enorme, né, para o rugby, até a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas foi um problema muito grande porque o jogo efetivamente parou, não se teve jogo, então a retomada do jogo a partir de 2021 foi um processo muito grande que a gente teve. E em 2022 a gente conseguiu, mesmo ainda com todos os problemas aí de distanciamento, etc., a gente conseguiu colocar de pé esse torneio, né? Super Rugby Américas, que começou, na verdade, só um torneio local da América do Sul, mas foi tão bem feito que você teve América do Norte, Estados Unidos e Canadá também se interessando por entrar, Estados Unidos já entrou, e acabou sendo um torneio, então, internacional e muito forte, com cada país desenvolvendo uma franquia, né? Eventualmente o Brasil pode até desenvolver uma segunda franquia no futuro, mas a gente desenvolveu essa primeira franquia que seriam os Cobras, né? E qual que é o grande intuito para nós dos Cobras? O que o Cobras representa para nós? Cobra para nós é o grande treinamento dos nossos jogadores, dos talentos novos, né, e dos talentos que a gente já tem identificados, como eles crescem, como a gente consegue colocar mais jogos de alto nível para que eles possam, então, servir de treinamento para os tupis e que os tupis, então, consigam ser muito mais competitivos. É algo de longo prazo, de novo, a gente não está visando um resultado, nós estamos visando fazer boas participações, nós estamos visando ter uma boa organização. Então, isso aí vem sendo, nos últimos 2 anos, um case muito bom para o World Rugby, para a Sud-América, para a Rugby, e para a CBRU tem sido um caso, assim, excepcional. Poder contar com a IRCO, que desde o primeiro dia, quando viu, falou, puxa, é aqui que eu quero estar dos Cobras, é justamente um ponto de grande orgulho para nós. E é o que você falou, né? O rugby tem uma característica muito interessante, né? Que ela sim é bairrista, ela é clubista, né? A pessoa que começou a jogar num determinado clube aos 10 anos, aos 12 anos, ela vai ser desse clube até ela ter 50, 60. Eu sou um exemplo desses, entendeu? Eu comecei jogando, graças a Deus, bastante jovem, tive muita sorte de poder jogar desde pequeno, desde os 10 anos, e só conheço um clube, joguei sempre no único clube, vou jogar sempre nesse único clube, e o que a gente representa é o Brasil. E aí saiu a grande ideia, puxa, por que a gente não transforma nos Cobras o clube de todos os clubes? O Cobras não é o Tupis, o Cobras não é o Brasil, o Cobra é o time de todos os clubes, ou seja, todos os clubes, eles competem em si durante o ano, mas quando chega um jogo dos Cobras, tá todo mundo junto, torcendo pelo mesmo lado, como o rugby tem que ser. E essa é a grande vantagem do rugby, né? Termina o jogo, todo mundo unido, todo mundo junto, o famoso terceiro tempo. Então o Cobras tem um pouco essa visão. Legal, que legal. Ô Maria, a confederação como um todo, conte para nós aí as novidades, o que vocês têm feito em outras frentes também, né? O lado da inclusão de gênero, né? As meninas aí dando show também. Conta um pouquinho para nós aí o que vocês têm feito.
Boa, Luque, ótimo. Eu e Martim, por acaso, começamos juntos essa jornada, né? Martim entrou eleito como presidente no comecinho de 2021, eu no final de 2020, mas ele já era membro do conselho, então a gente já começou junto essa jornada, e desde então, acho que a gente focou muito numa continuidade do que foi a gestão anterior, né? A Confederação Brasileira de Rugby, que foi criada em 2010, focou muito, durante 10 anos, acho que no desenvolvimento das seleções, Luque, no alto rendimento, né? E foi uma decisão, na minha visão, muito acertada, porque o Brasil não estava no mapa do rugby internacional, né? E com 10 anos de trabalho, a gente tirou os Tupis de 42º no ranking para chegamos a 24º no pico, e as Iaras, que era uma seleção assim, não estava estruturado, não estava organizado, não existia. Hoje as meninas fazem parte do circuito mundial, desde que o rugby voltou a ser olímpico, tiveram todas as Olimpíadas, 2 medalhas pan-americanas de bronze, 21 títulos sul-americanos. Então, foi um momento muito importante de dizer ao mundo que o Brasil existe dentro do rugby, tá? E hoje a gente é um dos países foco muito forte da World Rugby. Desde que a gente entrou, eu e Martim, a gente entendeu que esse trabalho do passado foi muito bem feito, mas que para crescer mais, a gente precisava focar na base, focar na construção do que ia ser a base para um crescimento sustentável de futuro, né? Então, além de continuar o trabalho de melhoria dos resultados das seleções, a gente entendia que a gente precisava focar em melhorar os torneios nacionais, focar em melhorar os clubes, porque é isso que vai aumentar o nosso pipeline de atletas para que no futuro a gente tenha cada vez mais resultados e aumentar a roda como um todo, né? A gente ter mais atletas, mais fãs e mais parceiros, mais visibilidade, tudo isso vem junto, né? A gente teve um foco muito grande também em construção de sustentabilidade financeira. Bom, em toda entidade esportiva isso tem que ser um foco, né? E a gente teve um foco muito grande nisso, e tem várias frentes que estão andando e rodando muito bem, né? Como você falou bem, eu acho que a questão do rugby feminino e de tudo que o rugby representa dentro do esporte feminino é uma questão que está andando muito bem, né? Hoje a CBRU é referência entre entidades esportivas olímpicas no Brasil com relação à questão de gênero. Eu sou a primeira CEO mulher de uma entidade olímpica brasileira e hoje a única, infelizmente, né? Eu gostaria que tivesse mais, mas assim, e num contexto de gestão de negócio onde a mulher é muito protagonista. Você vê, no nosso conselho de administração, a gente tem 38% de mulheres. No comitê executivo, que sou eu e as pessoas que respondem para mim, 43% de mulheres. A gente vê muitas entidades corporativas que não têm esses níveis, né? E dentro do esporte, que o esporte ele acaba tendo um viés mais masculino. Mas, acima de tudo, acho que as Iaras representam muito isso, né? Porque o rugby é um esporte de força física, de contato, que a maioria das pessoas associam à masculinidade, e a gente tem nas Iaras resultados tremendos, que inspiram meninas e mulheres a irem muito além do estereótipo, né? Sim. Martim, a questão dos valores, acho que não tem como a gente passar pelo rugby, né, e comentar um pouco. E como é que você vê a questão da governança? Por que a CBRU é tão elogiada do ponto de vista prático, né, para a gente tirar um pouco dessa questão mais conceitual, mas como é que vocês enxergam a questão da realidade do dia a dia entre os valores e o que vocês têm feito, que só tem recebido elogios aí dos pares e todo mundo olha para a CBRU e não tem como você deixar de falar sobre a questão dos valores e governança. Conte um pouco para nós aí. Não, ótimo. Esse é o ponto assim mais crucial, né? O rugby sempre teve uma função, né, e no Brasil não é diferente, né, de formação de cidadão. O que a gente quer é formação de cidadão. Claro que se você tem uma base muito grande, saem talentos dali, você consegue construir uma seleção muito forte, masculina, feminina, isso sai. Mas é importante que você tenha essa base, por isso esse segundo foco, né, que a gente tem agora, essa segunda etapa que a Mari bem colocou, que a gente está fazendo, a gente está se dedicando muito à base, né? Ampliando a base. Então, ampliando a base, sem dúvida nenhuma, vão sair talentos, mas o que vai sair são grandes cidadãos. A grande maioria não vai chegar à seleção, a grande maioria não vai se tornar uma Iara ou não vai se tornar um Tupi ou um Curumim.
a grande maioria vai ter jogado, mas vai ter acesso a esses princípios. E a gente sabe que essas pessoas que passaram por ali vão levar isso para o resto da vida. Vão levar isso para suas carreiras, vão levar isso para as empresas que forem trabalhar, vão levar isso para suas famílias, né? Que são os princípios: integridade, disciplina, paixão, né? Todos esses que a gente conhece, né? Que a gente cuida bastante, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo de base é criar essas qualidades desde as crianças, né? Vou te dar um exemplo de um projeto muito importante que em 2021 a gente conseguiu fechar, né? Que foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos juntos, foi com o SESI, né? O SESI tem uma base, assim, de crianças muito grande, tem uma estrutura muito grande, e ela adotou justamente o Hub pelos princípios. Vão sair jogadores, mas mais importante, vão sair bons cidadãos, boas pessoas, né? E a governança, né? Por que a gente insistiu muito nisso, né? De novo, a gente quer fazer uma coisa de longo prazo, que o rugby fique aqui por 100 anos, que o rugby vire algo cultural no Brasil. Quando você olha os grandes times, né? Todo mundo fala dos All Blacks, os famosos All Blacks, a dança que eles fazem, né? Pelas suas origens, né? Ou seja, preservando a cultura do país. Nós estamos falando de algo cultural, que tem lá durante gerações e gerações. Nós estamos nas primeiras gerações do rugby do Brasil. A gente precisa de gerações para que isso efetivamente vire parte do DNA brasileiro, a cultura do rugby. Então, nós temos que começar. Então, a governança, quando foi criada a CBRU, há esses 15, 16, 17 anos atrás, que se estruturou tudo isso, e pensou, bom, temos que ter uma estrutura muito transparente, muito clara, para que a gente atraia os patrocinadores, para que a gente atraia as pessoas que gostem de transparências e das coisas bem feitas, ou seja, onde todo mundo participa, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo sabe quais são as regras do jogo, e mais importante que isso, que elas vão evoluindo, não é uma coisa que foi feita uma vez, fica na prateleira. Nós tivemos reunião do conselho essa semana, e o primeiro ponto que a gente teve que discutir, vamos fazer uma nova alteração no regulamento para que ele fique, entendeu, mais moderno, entendeu, mais avançado. Então isso é importantíssimo, né? E a gente conseguiu atrair. Se eu não me engano, hoje, nós somos, fora não, acho que está incluindo o futebol, mas acho que talvez tirando o futebol, junto com o futebol, nós somos a confederação que mais patrocinadores tem. E esses patrocinadores vêm a nós não pelos resultados, mas vêm pelo que está sendo construído. Ou seja, o apoio que você dá a projetos enormes que tem junto à comunidade super carentes, e dessas comunidades carentes você ter pessoas que hoje estão viajando o mundo inteiro representando o Brasil. Puxa, olha o caminho que foi feito, né? Você tem chance de dar todo um treinamento para essa pessoa, tirar essas pessoas de situações de vulnerabilidade, e de repente estão viajando o mundo inteiro representando o Brasil. Bom, nesse meio do caminho, esses são os que foram lá. Os que não foram, tiveram acesso ao rugby, à cultura do rugby, e com isso conseguiram talvez estudar, e com isso conseguiram posicionar e ajudar suas famílias. Então tem muita coisa que a gente acredita mesmo nessa questão da governança. E governança é algo muito sério, né? Ou seja, algo que a gente discute dentro do conselho, discute com as federações de uma maneira assim bastante dura, né? Para deixar ela cada vez melhor. A questão de igualdade, esse é outro ponto que vocês estavam conversando agora, né? Puxa, que as mulheres também participam, é um ponto também muito característico do rugby, né? O rugby sempre foi inclusivo. O rugby é aquele esporte que na Europa começava jogando e jogava a pessoa que estava fora de peso, a pessoa que era magra demais, a pessoa que era baixa demais, a pessoa que era alta demais, ou seja, você pegava absolutamente todos inclusivos, né? Homens, mulheres, para poder jogar esse esporte. Então, de natureza, ele já vem. Então, para nós é até curioso quando dizem, puxa, tem que ter mais inclusão. A gente olha para a gente e diz, puxa, a gente já é assim desde que nasceu, no DNA, entendeu? né, Martim? Já tá no DNA, né? Já está no DNA, né? E a grande força que você vê, quem representa o rugby brasileiro, o grande ponto, assim, quando se fala rugby do Brasil no mundo, é conhecido pelas Iaras. As Iaras hoje estão, até inclusive semana que vem, é bom que todo mundo torça, a gente está a um ponto de estar entre as 8 melhores do mundo. A um ponto, e nós vamos jogar diretamente com esse outro time, que seria a Grã-Bretanha, que a gente vai disputar um jogo direto, que aí, se a gente conseguir ganhar, estamos entre 8. Aí é elite mesmo, não tem nem que jogar mais qualify, nem nada. Então, essa parte da governança ela é fundamental para que funcione e tenha longevidade. Acho que esse é o ponto importante. Ô Mari, e da onde que vem essa questão? Você
a hora que você vai num jogo, a questão do respeito se dá entre os times, entre os Uhum, jogadores, e aí é um respeito, o juiz, uhum. e aí é um respeito com confraternização, porque aí no final, aquele terceiro tempo, né? Como é que você explica? De onde que vem isso, né? Ai, Luke, isso é lindo, né? Vem dos valores do rugby, né? O rugby, ele é mais que um esporte, tá? Ele é um estilo de vida. E eu nunca joguei rugby, né? Diferente do histórico do Martim, que jogou desde criança, eu nunca joguei. Mas desde que eu comecei a ter contato com a modalidade, gente, isso aqui é apaixonante. Esse estilo de vida é apaixonante. Primeiro, por todos os valores que tem atrás, que o Martin já falou, né? Então, disciplina, respeito, integridade, paixão, solidariedade, tudo isso é muito forte. E não é que está escrito na parede, né? Eu já trabalhei em muito grandes corporações que o negócio está escrito na parede, mas as pessoas não vivem, não se propõem a viver aquilo. No mundo inteiro, a comunidade do rugby está sempre se questionando: isso aqui, o que eu fiz, o que tal pessoa fez, está de acordo com os valores da modalidade, né? Então, o respeito, ele é essencial, ele é parte da essência da nossa modalidade. Talvez até por isso, com certeza por isso, o rugby foi um dos esportes que mais tardiamente se profissionalizou, porque se rejeitava muito essa questão da profissionalização, de um atleta jogar por dinheiro, porque a comunidade como um todo sempre quis resgatar, manter e fortalecer essa questão dos valores, né? Então, quando você recebe uma seleção para jogar, ou quando você joga, vai na casa de uma seleção jogar, você é e tem que ser tratado com respeito, né? Aquele momento de jogo, e o jogo é um jogo duro, é um jogo com contato e tal, mas tudo que acontece no jogo fica no campo. Acabando o jogo, a gente vai para um momento de confraternização, que é o terceiro tempo que você falou, que é um momento onde fica junto os dois times, mais arbitragens, celebrando o rugby. Luke, isso é muito incrível, porque acontece do amador dentro de um país Tier 1, Tier 2, Tier 3, até Copa do Mundo, né? Viralizou nessa última Copa do Mundo uma série de vídeos dos terceiros tempos, tal, envolvendo desde o atleta até celebridade local. Macron foi na França, né? Então, Macron tomando cerveja, comendo pizza com os atletas. Isso é muito próprio nosso, né? A arbitragem é um ponto central, né? Não existe no rugby pressão à arbitragem. E isso, de novo, é um desdobramento da questão do respeito, né? O árbitro falou, ele interpretou que aquilo foi uma ação, uma falta para um cartão amarelo, 10 minutos fora, ou para um cartão vermelho, não existe discussão. O atleta abaixa a cabeça e sai, a torcida não questiona, só o capitão fala com o árbitro, e o rugby é uma modalidade que você tem árbitro-celebridade, é o máximo isso, adoro. Então, nesse sentido que eu digo que é um estilo de vida. E um dos papéis da confederação é reforçar esse estilo de vida. Eu não quero só aumentar o jogo, eu quero que mais pessoas vivam esse estilo de vida dentro e fora do campo. E assim a gente está contribuindo para a construção de uma cultura cada vez melhor, né? Sim. E acho que até completando, Edu, o comentário da Miné, quem passa pelo rugby depois se sente como se tivesse uma dívida com o rugby, porque realmente o rugby te ajuda muito na tua vida. Quem passou pelo rugby sabe que o rugby ajudou na carreira, no relacionamento, na família, porque te traz esses princípios, né? É um jogo duro, mas é um jogo que tem que ser muito leal. É um jogo que você não faz, entendeu? Por um dia, você faz um jogo pela vida inteira. Então ele te traz tanta responsabilidade que quem passa joga, mas eu te digo que o tempo que você joga é muito menor do que o tempo que você dedica ao rugby. Eu parei de jogar já há muito tempo. E estou aqui participando, entendeu? Assim como todo o pessoal que está hoje faz parte do conselho. O conselho é um conselho totalmente pro bono de voluntários, dando o seu tempo, mas todo mundo que está ali foi pessoal que ou passou, ou teve contato em algum momento e se sente, puxa, como é que eu posso retribuir? Eu sou obrigado a retribuir, ou seja, eu sinto que tenho essa dívida e vamos ajudar. E essa é outra parte muito legal do rugby, não é simplesmente você estar hoje como presidente do conselho, ou como membro do conselho, ou como CEO. As pessoas que já passaram por esses lugares ou por essas cadeiras, elas continuam ali, a gente fala com elas diariamente, as pessoas veem o que está acontecendo, como eu posso contribuir, é o que a gente vai estar fazendo daqui a 10 tantos anos. E essa parte, voltando, né, o jogo é um jogo tão duro, e ele exige que seja leal, porque se tiver de lealdade,
Você imagina o que poderia acontecer quando é um jogo de contato e um contato muito forte, né? Só que isso se transformou justamente nessa questão elevadíssima de comportamento das torcidas, né? Você vai num jogo de rugby e tem cerveja, não existe a proibição, não pode vender bebida, não só tem cerveja, não tem duas torcidas, torcida única, não, a torcida é misturada, senta um na frente do outro, um bate palma quando o outro time faz certo, claro que você está lá torcendo pro teu time, tudo que você quiser, mas você respeita, você não vaia, entendeu? Você não xinga, você não insulta, você está ali para participar. E o que a Mari falou, terminou, é discutir depois o que aconteceu, o que foi melhor, e discutir e pronto para o próximo jogo, entendeu? Ver o que acontece. Então, realmente é um esporte assim que cativa. Que legal, muito bom. Legal, gente. Mari, queria te ouvir aqui para a gente poder ir encerrando aqui o nosso bate-papo, né? O que você vê aí para os próximos anos, desafios, né? O que você quer deixar de mensagem aí para os fãs do nosso esporte querido aqui? Não, maravilha. Eu acho que os próximos anos eles reservam muitas coisas boas e muitas positivas. Mas assim, tem muito desafio na nossa mão e a gente está conseguindo, junto com a comunidade, é um trabalho coletivo, não é um trabalho da CBRU, é um trabalho da CBRU, da federação, do clube, do entusiasta, enfim, de todo mundo. Crescer, de fato, a modalidade, né? Da base ao alto rendimento, do número de crianças e jovens que estão impactados por esses valores que a gente tanto falou ao longo dessa conversa aqui, até no final da pirâmide, atletas que estão em alto rendimento, os resultados desses atletas, né? Os principais desafios passam por isso, a gente vai ter uma série de desafios em 2024 e 2025 associados a essas seleções. Então, as meninas têm agora os Jogos Olímpicos, eu conto com a torcida de todo mundo, de todo o grupo aqui, a comunidade da IRCO, junto com a gente para torcer pelas Iaras na maior festa do esporte mundial. As Iaras 15, o rugby é dividido em duas modalidades principais, né? O 15 e o Sevens, que é a modalidade olímpica, é um jogo reduzido, menor. As Iaras 15 estão disputando agora uma vaga para a Copa do Mundo de 2025, que vai acontecer na Inglaterra, e os Tupis estão numa jornada muito forte junto com os Cobras. Na verdade, os Cobras são o caminho para os Tupis para a Copa do Mundo, e a gente começa nessa jornada para alcançar maiores resultados aí. Mas acho que o grande desafio passa por crescer esse número de apaixonados. Eu entendo que a nossa missão é essa, sabe, Luke? E não é só a confederação que participa, são todos que participam e cada um trazendo para a modalidade mais pessoas. Que legal. E você, Martim, nos diga o que você tem. Você é uma pessoa otimista, né? Por essência, né? E o que você tem aí na sua agenda de otimismo, né? Para o nosso esporte. Eu acho que a Mari colocou bem, né? Acrescentando alguns pontos. Nós temos aí essas rotas do masculino, eventualmente se classificar ou em 27 ou em 31 para uma Copa do Mundo. Então, nós temos hoje uma visão muito clara disso. O 15 feminino tendo uma chance real, agora estamos a um jogo de uma classificação para uma Copa do Mundo, que seria fantástico. As meninas jogando pelo terceiro ano consecutivo uma Olimpíada, né? Tendo classificação direta, uma dominância total que a gente tem aqui na América do Sul, e a possibilidade de talvez nem precisarem fazer o qualifying para permanecer na elite dos Sevens, da World Series de Seven Aside. Ou seja, a gente está com um panorama muito, muito positivo à frente, né? O grande desafio que a gente tem que ser otimista mesmo, porque o rugby sempre vai ser otimista, né? Ou seja, você vai pegar um time muito fraco jogando contra o mais forte e pode ter certeza que o time mais fraco vai fazer tudo o que possa em campo. E se perder, mas tiver feito a coisa certa, como deveria ser feito, tá ótimo, vamos para o próximo. Algum dia isso aí vira, né? O que a gente sabe que é o grande desafio, e acho que são as dores do crescimento, a base está aumentando, os torneios estão aumentando, franquia nova como a própria Cobras, entendeu? Como é que a gente faz para atrair mais patrocinadores, mais recursos? Porque tudo isso, na prática, exige recursos. Tudo muito bonito, né? Os princípios, tudo, mas se você não tem essa governança indo atrás, com planejamento, com orçamento, fazer as coisas como elas devem ser feitas, não vai. O grande desafio é como é que a gente consegue esse crescimento acompanhar com uma estabilidade, uma solidez financeira, econômica,
importante que a gente vai ter esses desafios ali para frente, né? Fazendo as coisas bem feitas, a gente acredita que sempre vão dar certo, com todas as suas dificuldades, todos os seus sacrifícios, mas acho que esse é o caminho que a gente tem aqui pela frente, né? E, de novo, quando a gente tem apoiadores como a IRCO, para nós é uma coisa, assim, uma alegria muito grande saber que a gente está ali pelo longo prazo, não é por um resultado, ninguém vai cobrar, puxa, aqui não ganhou, poderia ter ganhado. Claro que vamos sempre discutir, vamos entrar sempre para ganhar, mas o mais importante, está sendo feito um trabalho, estamos indo para cima, estamos indo para o caminho que a gente quer correto, esse é o mais importante seguir. E os desafios são esses os de sempre. Poxa, que legal, que legal. Queria agradecer aqui, Mari, CEO do CBRU, Martim, presidente do conselho. Gostaria de convidar todos que entendam desse esporte, acompanhem, né, se apaixonem, como nós aqui da IRCO nos apaixonamos, né? Tentem entender todo esse trabalho, essa iniciativa que a CBRU tem feito. O mais legal de tudo é quando a gente participa desses eventos em que outras confederações, né? E eu já tive a honra de participar, e você ouve tantos elogios, e a CBRU e o trabalho que vocês dois têm feito à frente da CBRU é só elogios. Então, eu queria parabenizá-los e deixar o convite para outras empresas como nós, né, para que possam também entender um pouco melhor como é que elas podem se aproximar de vocês, e essa questão do patrocínio é algo muito importante para o esporte, para o Brasil, né? Acho que o Brasil precisa de pessoas, de confederações e de esportes com esse tipo de visão de longo prazo, né? Então, é fantástico o trabalho de vocês. Parabéns novamente. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, prazer. Obrigado a você, um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.